Olá pessoal, então esse é o slide geral, né, de uma explicação sobre a derme. Vamos iniciar por aí para entendermos então como funcionam os nossos princípios ativos, rejuvenescedores e futuramente como funcionam procedimentos, né, como botox, até peelings, né? Então nós precisamos desse conceito inicial sobre a derme. Então nós sabemos que a derme é essa porção logo abaixo da epiderme, que são essas 5 camadas, né, superiores. E aí observem que essa parte abaixo, então, da epiderme, ela é irrigada, né? Ela apresenta um espaço, né? Ela apresenta, e aí aqui está demonstrado o folículo piloso, né? Observem que ele então sai da derme e desemboca na epiderme. Esse também é um conteúdo que nós vamos utilizar mais para frente. Já nesse slide eu coloquei aqui para vocês apenas então para demonstrar, né, que a derme ela pode ser dividida em derme papilar, que é a porção superior, e a derme reticular. Isso vai influenciar principalmente na ação dos peelings, dos ácidos, né? Então, diferentes ácidos depois vão agir em diferentes camadas, mas isso nós veremos em aulas posteriores. Essa é uma figura da pele muito antiga, então observe ali que o tecido subcutâneo ainda está demonstrado como hipoderme. Já conversamos, né, que essa nomenclatura não é mais utilizada. Então essa figura vai apenas a nível de ilustração mesmo. A derme é composta por diferentes tipos celulares. E aí, o que é mais importante para o nosso estudo, o que precisamos entender, é que ela é formada por essa célulazinha ali, denominada fibroblasto. Essa célula é responsável pela síntese de colágeno e elastina, que estão presentes na derme. Na derme, então, nós temos ainda componentes fibrosos, proteicos. E esses componentes, eles estão, na sua maioria, na derme reticular, que é mais para baixo, não é a porção inicial. Um desses componentes é o colágeno. O colágeno, então, é o que dá resistência aos tecidos. O colágeno, ele é formado por prolina e hidroxiprolina, geralmente, né, são os principais componentes dessa proteína, né? E esses aminoácidos, eles são ligados por vitamina C, tá? Então, quem faz a ligação entre os aminoácidos no colágeno é a vitamina C, ok? Então, notem ali que o colágeno é essa fibra mais grossa, que está demonstrada na figura. O colágeno, ele pode ser de vários tipos, até o tipo 6, mas nós temos predominante na nossa pele o tipo 1 e o tipo 3, então são os que mais nos interessam. Então, na derme nós temos ainda, como uma proteína bastante importante, a elastina, que é essa sinalizada na figura. Então, ela é um componente da matriz extracelular, está intimamente ligada ao colágeno. E na derme papilar, que é a porção superior, se apresenta na forma de fibras mais finas, enquanto que na derme reticular ela se apresenta na forma de fibras mais grossas. Na derme papilar ainda, ela se apresenta perpendicular à superfície da pele, enquanto que na derme reticular ela se apresenta paralela à superfície da pele. Então, pessoal, só aqui o que eu quis demonstrar para vocês com essa figura. Então, assim, o colágeno e a elastina, eles não ficam soltos na derme, nem os fibroblastos. Eles estão como se fosse mergulhado num gel, numa substância que a gente chama substância fundamental amorfa. Essa substância fundamental amorfa, então, ela é formada por um gel de polissacarídeos e também por alguns componentes
proteicos. Tá? Então, esse meio é como se fosse uma gelatina mesmo, como se fosse uma gelatina transparente, no qual ficam inseridos essas células. Tá? Essa substância fundamental amorfa, ela tem papel fundamental no transporte de moléculas e na retenção de água. Então, nesse slide, nós temos uma das proteínas presentes na matriz extracelular. Então, notem que nós temos uma proteína maior, chamada proteoglicana, que parece aquele utensílio que a gente utiliza para lavar tubo de ensaio, né, ou utiliza para lavar a proveta por dentro. Então, é como se fosse aquela estrutura, aquele utensílio. Notem que nós temos como se fossem cabelinhos, né, ou cerdas, e nós temos uma proteína de sustentação. A isso nós damos o nome de proteoglicana. A essa proteoglicana nós temos as glicosaminoglucanas ligadas a ela. Estão observando? Que são esses, como se fossem esses cabelinhos, né? Isso são glucosaminoglucanas. Então, eles não são flexíveis, né? Eles não são ramificados e eles têm uma função bastante importante dentro da derme, que é segurar a água, né? Então, elas são carregadas negativamente, né? Elas atraem a água, tá? E aí elas mantêm a substância fundamental amorfa hidratada. São exemplos dessa substância: o ácido hialurônico, o sulfato de condroitina, né? A sulfato. Então, são substâncias que funcionam para reter a água na derme, tá? São substâncias que funcionam como hidratante. Então, vejam aí um conceito bastante importante. O ácido hialurônico presente na nossa pele, já estruturalmente, o nosso próprio ácido hialurônico, ele é uma glicosaminoglucana e ele tem a função de reter a água. Então, a glucosamino sulfato ou sulfato de condroitina também são substâncias que são componentes dessa substância fundamental amorfa. E aí eles têm a função de reter a água na pele. Então, vejam o quanto essas substâncias são importantes, né? Então, condroitina e glucosamina também são glicosaminoglucanas que estão presentes na nossa pele e têm essa função de reter água. Então, quando nós somos jovenzinhos, nós temos uma quantidade adequada desses componentes. Quando vamos ficando mais velhos, então essas substâncias elas vão diminuindo e aí nós precisamos fazer a reposição. Então, pessoal, para que servem essas proteoglicanas, né? Então, elas conferem resistência aos tecidos, elas regulam o tráfego de moléculas, elas se associam umas às outras e a outros componentes, como ali demonstrado nas glicosaminoglucanas, né? Eles determinam a organização dessas estruturas e participam de cascatas de sinalização. E aí nós vamos ver a importância disso mais para frente, ok? Pessoal, então nesse slide nós temos as proteínas de adesão, que são bastante importantes também. Nós temos essa maior, que parece uma presilhinha, que a gente chama ela de fibronectina. Então, ela é uma glicoproteína, né, que contém locais de adesão às células. Então, ela vai ligar as células, vai ligar outras moléculas de fibronectina aos componentes fibrosos da matriz. Então, notem ali no desenho, ó, da figura, que essa presilhinha, né, denominada como figura 3, ela tá ligando aí, por exemplo, duas fibras de colágeno, né, tá? As fibrazinhas menores, elas são essas verdinhas que estão demonstradas na figura 4, são as lamininas, né, perdão. E essas proteínas, então, elas são responsáveis pela ligação ao colágeno, a receptores celulares, e serve de ligação entre as células e a lâmina basal. Então, é como se ela ligasse, né, todas essas células, como se todos esses componentes ficassem
banhados pela substância fundamental amorfa, mas ligados por essas pequenas proteínas à membrana basal, tá? Que é aquela membrana que separa, então, a epiderme da derme, ok? Pessoal, aqui nós temos o líquido intersticial. É uma figura que tenta demonstrar, né? Então, ele vai preencher os espaços vazios entre as células, né? Então, ele é constituído de água, íons, pequenas moléculas e proteínas de baixo peso molecular, tá? Então, é um líquido que vai ajudar a formar esse gel, ok?